Bom dia, irmãos e irmãs, a graça, a paz, a misericórdia de Jesus seja com todos vocês. Eu vou começar lendo um texto bíblico que está em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As pessoas têm me perguntado nesses dias, o que está acontecendo? Bem, além do fato óbvio já amplamente divulgado, que estamos vivendo uma pandemia causada por um vírus de origem animal, que teve a sua origem na China, num lugar chamado Wuhan, e de lá se espalhou praticamente para o mundo todo, e hoje você já tem mais de 100 países com pessoas contaminadas, umas mais, outras menos. Então, além desse fato amplamente noticiado, como eu já falei, não sabemos muito mais. Não há cura ainda, não há tratamento. Os médicos estão trabalhando nisso, mas a vacina pode sair daqui a um mês, mas também pode sair daqui a 1 ano e meio, segundo informações seguras. Mas o que está acontecendo? Bem, estamos vivendo uma crise. As crises são também oportunidades. As crises são oportunidades. As crises estão nos mostrando várias coisas. Está nos mostrando solidariedade, está nos mostrando a mesquinhez de certas pessoas, está nos mostrando que de onde a gente não espera nada, muitas vezes não vem nada realmente. Está nos mostrando que as pessoas podem ser solidárias, que as pessoas podem ser melhores. Está nos mostrando uma série de coisas. Está nos mostrando uma coisa que havia meio que sido esquecido pela igreja, que é que igreja não são prédios. Essa ideia de igreja atrelada a prédio, ela é alienígena, ela é exógena, ela é de fora, ela não está, por exemplo, na mentalidade do apóstolo Paulo, para não falar do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de templo ligado à igreja, isso é posterior. Isso vai acontecer lá depois do 4º século, 5º século, onde as pessoas vão ligar a questão igreja a um prédio. Então essa crise está nos lembrando isso. Existem vários prédios de igreja, inclusive o nosso, da Igreja Batista Ebenezer, fechado, e nós nos damos conta de que quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja não é eu. A igreja nunca é singular, é sempre plural. Então a igreja somos nós. Somos nós na nossa casa, sou eu e a minha família aqui na minha casa, de onde eu gravo esse vídeo. São vocês, na casa de vocês, somos nós. O templo, ele é um facilitador da igreja, e não um condicionador. Ele facilita, porque no templo a gente tem as salas, a gente tem lá as salas de reuniões, a gente tem um salão de culto, a gente tem a cozinha comunitária, a gente tem aqueles espaços todos que facilitam, claro que facilitam, banheiros em número suficiente para aquele número de pessoas, enfim. Então o templo é um facilitador, sem dúvida, não há dúvida disso. Eu não sou um antitemplo, não, pelo contrário, eu acho que ele é um facilitador. Mas ele não é um condicionador. Ele não é uma pré-condição, ou seja, sem templo, sem igreja, não. Absolutamente. Apesar de facilitar, ele não condiciona, não é uma condição indispensável para que haja igreja. E nós estamos percebendo isso. Então as pessoas estão me perguntando, o que está acontecendo? Bem, está acontecendo muitas coisas. Uma delas é nós vermos, analisarmos que a igreja é mais do que o templo que nós nos reunimos. A despeito do templo ter estrutura, bastante estrutura, média estrutura, a igreja está para além do templo. O templo deve estar a serviço da igreja, não a igreja a serviço do templo. E Jesus aqui no texto que nós lemos, ele diz, olha, vocês não veem aqui essa estrutura toda, não ficará nada. Não ficará nada. E quando as estruturas acabam, o que sobra? Muita gente acaba com elas. Muita gente fora das estruturas não existe, porque vive uma verdadeira simbiose, uma verdadeira relação biológica em que ela vive da estrutura e a estrutura vive dela. É claro, obviamente, não estamos vivendo esse tempo. Vamos voltar a cultuar no templo da igreja, vamos voltar a frequentar a sala de aula, sala de reuniões, salão de culto, cozinhas, etc., sala de ensaios, etc., etc.
Mas por esse curto espaço de tempo, a gente percebe que a gente vive sem isso. De que nós somos mais do que isso, de que a igreja é mais do que isso. Então, esse é um ponto que deveria nos fazer refletir. Esse é um ponto que deveria nos fazer refletir. O peso da estrutura naquilo que nós fazemos realmente. Quem nós somos, de fato, sem a estrutura. Então, nesse momento, eu li uma frase interessante que diz que para algumas pessoas, nesse momento, ficar a sós vai ser desconfortável, porque vão encontrar um estranho. O estranho são elas mesmas. São pessoas que não se conhecem, são pessoas que não sabem quem são. Vamos viver também momentos de pessoas que vão dizer, olha, o templo está fechado. Mas quando o templo estava aberto, não apareciam. Não tinham nenhum compromisso. Também nós vamos ver isso, essa hipocrisia. Ela salta. Esses momentos de crise, ele tem esse poder de mostrar as pessoas fora daquele ambiente controlado de pressão e temperatura. Então, em temperatura e pressão diferentes, extremados, as pessoas tendem a mostrar quem de fato são, sem aquele verniz, aquela capa. Não vê tudo isso? Disse Jesus. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai acabar, meus irmãos. Tudo, em algum momento, vai se extinguir. Paulo diz que permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. O amor verdadeiro, o amor não fingido, o amor de fato e não de palavras. O amor não de frases lacradoras, mas de ações, muitas vezes anônimas. Quem ama, normalmente, não está preocupado em ser manchete, em ter muitos joinhas nas suas redes sociais. Então, esse é um tempo de nós verificarmos e também pensarmos o que Deus quer conosco. Sairemos melhores, sairemos piores? Você tem sentido falta da sua igreja? Você tem sentido falta da reunião da igreja? Você tem sentido falta de irmãos? Você tem sentido falta de congregar? Ou não? Não faz diferença. O que não faz diferença, não faz diferença. É óbvio, né? Mas o óbvio às vezes não é tão fácil de ser percebido. Então, nesse tempo que Deus está nos dando, nesse tempo que está dando para o mundo, para a nação, né? Nós como povo de Deus, nós como filhos de Deus, santos eleitos, deveríamos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados pelo seu decreto. Não no sentido de que Deus enviou isso, não. Isso aí foi um acidente, um incidente. Talvez a China realmente no futuro tenha que ser chamada a atenção pelas suas condições sanitárias, mas é uma coisa que vai ser discutida lá, não é para agora, não é para esse momento. Eu vou recomendar aos irmãos aquilo que eu sei que amplamente os irmãos têm visto, pelo menos se têm visto o que deveriam estar vendo, que é guardar tempo para oração, guardar os seus pensamentos, porque às vezes os nossos pensamentos, nesses momentos que a gente não está fazendo nada, ele nos leva para lugares que a gente não deveria ir. A W. Tozer, ele disse, olha, se eu não policiar os meus pensamentos, ele vai me levar para lugares em que eu não deveria estar. Então, policiar o nosso pensamento, policiar nossas postagens. Vivemos uma época de mentira, e o Senhor diz lá, através de Isaías, Ariel, fizeste um pacto com a mentira. A mentira será o grande destruidor desse mundo. É com a mentira que as pessoas realmente vão se perdendo de Deus. Todas as listas do apóstolo Paulo, todas as listas quando o apóstolo Paulo diz, olha, recomendo, por exemplo, na lista, na armadura de Deus, todas as listas que o apóstolo Paulo faz do que é um caráter realmente cristão, ele sempre começa pela verdade. Né? Quando ele vai dizer aos filipenses, olha, irmãos, no mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, se tem louvor, se alguma virtude há nisso pensar, sempre começa com a verdade, porque a verdade é a base sobre a qual a gente constrói o nosso prédio existencial. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não espalhe mentira de quem quer que seja, Nós vivemos num mundo que parece que os fins justificam os meios, né? Não, eu não gosto de fulano para mim é mal, fulano é um político que eu não gosto, fulano, então, dele eu posso... Irmãos, dele eu posso mentir. Não, dele eu posso... Não. Irmãos, nem sobre Satanás a gente pode contar mentiras. Nem sobre Satanás. Ah, o diabo me levou. Mentira. Foi diabo. Estava plenamente consciente. É uma obra da carne. Não é uma possessão maligna. Então, fique na verdade. Espalhe o que for verdade. Não a sua verdade, a verdade. Porque se é assim, você nem cristão é. Nós cremos na verdade absoluta. A verdade absoluta, ela é transcrita pela palavra. Não versículos pinçados
Porque nesse sentido até Satanás pensou um versículo lá para incentivar Jesus a pular de um lugar, para mostrar que crê em Deus. Se tu crê, se tu é mesmo, então tu pula daqui, porque tem um versículo que diz que aos teus anjos dará ordem para que te tomem pelos braços para que não caia. Então não. É o conjunto. É justamente isso que faz da verdade a verdade. Ela não pode ser tirada da sua totalidade. Meia verdade, irmãos. 85% de verdade não é verdade. Entendeu? 85% de verdade não é verdade. Então, irmãos, baseados na verdade, vamos seguir, vamos ser solidários. Há uma campanha de oração que já foi lançada, está aí nas redes sociais da igreja, nos grupos da igreja. Possivelmente há uma campanha também de coleta de materiais de higiene pessoal e limpeza, sabonetes, álcool que faltou, né? A gente vê a falta de solidariedade, a ganância das pessoas. Álcool gel em alguns lugares custando R$50, inclusive no nosso bairro. Enfim, nós vemos de tudo, como eu já falei. Nós temos uma campanha para recolher sabão. Irmãos já chegaram aqui, trouxeram aqui em casa sabonetes, sabão, porque estar em casa, de repente, na sua casa é uma coisa confortável. Né? Estar na minha casa é uma coisa confortável. Tem comida, tem bebida, tem água. Mas muita gente não tem isso. Muita gente não tem um sabonete. Muita gente não é que não tem água corrente, não tem água. E também é hora de pensar nessas pessoas. É nessa hora que também a gente vê muita gente declarando com uma força enorme, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vou sobreviver, o resto é o resto. E depois vai valer de muito pouco, irmãos, de lá para frente dizer que vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Então é hora, podendo doar, doe, tá? Podendo doar, doe. Assim que nós tivermos essa campanha pronta, nós vamos abrir o templo com todo cuidado, com toda prudência, mas entregar essas famílias que precisam. São muitas, a igreja, através do projeto Dorcas, liderados pela Dalva, pela Raquel, tem feito esse trabalho. Nós vamos fazer isso de forma metódica, de forma científica. Né? O irmão falou, pastor, eu pensei em dar esse sabonete sair. Eu falei, olha, não faça isso. Porque às vezes na excelente, na maravilhosa, na divina intenção de ajudar, você pode estar prejudicando. Não é dando drogas a alguém que usa drogas que você está ajudando. Então esse sabonete pode virar cachaça, esse sabonete pode de alguma forma ser cambiado, ser trocado por coisas que não deveria. Então vamos fazer isso como a gente vem fazendo, como vimos fazendo, como viemos fazendo e vamos continuar fazendo, uma forma científica, uma forma acadêmica, uma forma organizada, ordeira. Então isso deve ser feito através do projeto DOC, porque tem pessoas ali à frente, tem assistente social ali à frente, tem uma metodologia para que isso alcance essas pessoas, tem a questão da conscientização das mães, das crianças, né? Tem a questão do reforço escolar, porque a gente não quer fazer assistencialismo, a gente quer que essas pessoas se tornem cidadãos emancipados, cidadãos que possam, pela sua própria força de trabalho, viver com dignidade. Então, se você tem aí sabonetes, sabonetes comuns, irmãos, sabonetes de coco, sabão de coco, por exemplo, lava a mão igual aquele outro fashion caro que aquela artista famosa e milionária anuncia. Não é desse. Quando você compra um desse, você compraria 3 do outro, que faria e teria o mesmo efeito. Então a gente quer esse sabonete comum, uma caixa de sabão de coco, aquele sabãozinho de coco pequeno que todo mundo usa, todos nós usamos. Compra aquele sabonete, aquele sabão de coco, uma caixa daquele ali. O irmão falou, olha, eu comprei, acabei comprando esse, ok, mas vou comprar agora esse de coco, amém? O irmão trouxe aqui um desses sabonetes um pouco mais caros, porque eu não sabia, achou que fosse melhor. Às vezes a gente tem essa coisa, né, levada até pelo marketing, mas sabonetes comuns, mais baratos, que têm o mesmo efeito. Tenho lido e tenho ouvido e visto, irmãos, muitas boas palestras de gente que entende. Estão falando de gente que entende. Não estamos falando de gente que leu 10 páginas de PDF na internet e acha que já sabe qual é o genoma do coronavírus, do Covid-19. Não, estamos falando de gente da ciência, gente da academia, gente que passou a vida toda labutando, gente que passou mais tempo com os olhos grudados no microscópio eletrônico que muita gente passou dormindo a vida toda. Então, todos esses cientistas, médicos, infectologistas, bacteriologistas, enfim, todos eles dizem, olha, tão importante quanto o álcool gel é lavar as mãos bem. Na ausência de poder lavar as mãos, usar o álcool gel, mas não tem que ser um desespero. Tá? Não precisa estar usando o álcool gel em casa, onde você pode lavar suas mãos
E sabão comum, e sabão aí, todos esses sabões aí que são vendidos de alguma maneira, eles são úteis, tá? Então, vamos nos empenhar, vamos mostrar que nós somos igreja fora das quatro linhas. Não mostrar para os outros, não mostrar para os outros. Eu tinha uma professora na universidade que ela dizia, uma das minhas mestras na universidade, ela dizia, as coisas que você tem que provar a si mesmo. Então não temos que provar nada a ninguém, né? Vinícius de Moraes já dizia, quem diz que é, não é. Então, se eu preciso dizer que sou e bater na mesa que sou, é porque não sou. Então vamos usar de solidariedade, vamos usar agora nesse momento, vamos refletir. Olha, vai vir um dia em que não ficará pedra sobre pedra. O que sobra quando não existem mais as pedras? O que sobra quando não existem mais tijolos? O que sobra quando não existe mais lá o tablado, o púlpito? O que sobra quando não sobrou mais nada de material? A gente sobra? A gente continua? A gente é mais do que a estrutura? Graça e paz. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus nos guie. Toda a sua igreja, todo o seu povo e esse país. Ore por esse país. Jeremias disse, olha, orai pela paz da cidade, para que eu vos envie, porque na sua paz tereis paz. Então vamos orar pela cidade, vamos orar por esse país. Pai, nós colocamos o Brasil em tuas mãos. Lutas terríveis. Esse problema, esse vírus não é o único problema. Pelo contrário, esse vírus ele está mostrando muitos outros problemas, como da injustiça social, como da concentração de renda, como da indignidade de boa parte do povo desse país que vive em condições indignas. Então visita esse país, que a tua igreja seja sacudida, que a tua igreja entenda que muitas vezes está investindo muito do seu tempo, do seu dinheiro, numa coisa que amanhã ou depois talvez não sobre pedra sobre pedra. Quando a tua palavra manda a gente investir naquilo que permanece, que salta para a eternidade, que são as vidas, são as pessoas que foram criadas à tua imagem e semelhança. Que isso esteja no nosso coração. É isso que eu peço para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida de cada um que está me vendo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.